Agora, Abner, enquanto adolescente, a gente às vezes tem essa ilusão de achar que porque o adolescente está na igreja e não está fora da igreja, né? Ele não vive os conflitos da adolescência, essa crise que a gente vive na adolescência. Você passou por elas, mas passou com Cristo. E como foi isso? Olha, muitas pessoas, infelizmente, enxergam a adolescência de uma forma errada, né? E realmente, a adolescência é um momento em que nós estamos, muitas vezes os jovens, os adolescentes, né, os pré-adolescentes, estão passando por um momento de novas oportunidades, de grande conhecimento, né? Hoje o adolescente ele carrega consigo um fardo, muitas vezes, muito grande, né? Nós temos que nos preparar para uma prova que irá definir a nossa carreira. Então, é algo que nos carrega muito um fardo. Mas tem uma frase que eu aplico muito em minha vida. É uma frase de Spurgeon, que ele diz que: jovens, vocês precisam orar, pois as suas paixões são grandes e a sua sabedoria é pequena. Quando eu entendi essa frase, eu achei a resposta que eu precisava, a oração. Eu passei pelos mesmos conflitos que qualquer outro adolescente passou. Passei, né, pelas provas, passei muitas vezes pela dificuldade, esses hormônios excessivos, mas o fato de eu ter ultrapassado tudo isso com Cristo me fez ser alguém mais feliz, tirou esse fardo que eu carregava sobre as costas e me fez deleitar na presença de Deus. Tem um livro que eu gosto muito, é um livro que eu aconselho a todo cristão ler, se chama O Peregrino. Conta a viagem de um homem até o céu. E esse livro, eu lembro quando eu li ele me edificou muito, porque conta a história de um homem que ele estava em uma estrada em direção ao céu e ele carregava consigo um grande fardo. Ele carregava um fardo que ele não conseguia tirar das suas costas, mas o fardo dele veio cair das suas costas quando ele olhou para a cruz, e o seu fardo foi descendo a montanha, rolando em direção ao sepulcro. Ou seja, eu passei por todas essas dificuldades, né, de se preparar para provas, estou estudando para o Enem, mas o fato de eu ter olhado para a cruz e entender que é de lá que veio o meu socorro, que por mais difícil que sejam as aflições no qual eu passo, eu tenho aonde recorrer. Eu entendo que eu vivo aquela palavra em Romanos 8,18, né, que as aflições deste mundo não se comparam com a glória que há de vir. Ou seja, eu não deixo que as aflições, muitas vezes externas, que tentam atingir a adolescência, essas pressões, sejam um foco da minha vida, mas eu centralizo Jesus, né, a palavra de Deus, para me guiar e assim permanecer firme, né, durante esse processo tão bom, tão rico que é a adolescência. Puxa, eu sei em quem tenho crido, né? Você Sim. Vive isso mesmo, né? Vive com certeza. Essa dependência. E como é viver isso? Porque você deve ter amigos que não são cristãos na escola e vai enfrentar aí uma faculdade. Uhum. Como é que é o seu relacionamento com as pessoas que não conhecem esse Cristo? Entendi. Ótima pergunta. Hoje, dentro de uma escola, né, dentro de uma faculdade, muitas vezes é difícil achar, né, adolescentes com um propósito assim de seguir com Cristo firme, solidificado. É um pouco difícil. Existem muitos, mas em meio a uma grande multidão, nós temos que pedir a Deus para nos apresentar essas pessoas. Graças a Deus, eu encontrei bons amigos dentro da escola que estão no mesmo propósito que eu. Mas também eu tenho colegas, amigos que ainda, eu profetizo assim, que ainda não estão vivendo este grande amor no qual eu tenho chamado Jesus Cristo. Uhum. Mas, um versículo meu de cabeceira é Romanos 12:2. Né? E não vos conformeis com este mundo, mas buscai pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sou conformado com este mundo, mas eu vivo em meio a uma sociedade que está habituada no mundo. E nós temos que pedir a Deus para saber lidar com essas situações.
Lógico que eu não me relaciono com pessoas que vão distanciar do meu Deus, pessoas que vão prejudicar a minha vida, mas eu tenho amigos, por exemplo, que ainda não estão, né, servindo a Cristo. Mas nós conversamos, né, as nossas conversas de adolescentes, né, das coisas atuais, né, nós muitas vezes podemos assistir um filme, mas eu procuro sempre não não negociar os meus valores, aquilo que eu acredito. E eu tento de todas as formas ser a luz de Cristo na vida desses adolescentes, né? Resplandecer a luz de Cristo, igual está dito, né, em Mateus capítulo 5:14, e vós sois a luz do mundo. Né? Não se pode acender uma lâmpada e cobri-la com uma vasilha, mas o candelabro ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, por mais que seja escuro o ambiente no qual estou, eu tento refletir não a minha própria luz, mas a luz de Cristo. Ou seja, me relaciono, converso, né? Lógico, não vou compactuar às vezes com algum ideal, mas sempre levo a luz de Cristo, a palavra de Deus, o exemplo, né? Sempre levo o meu exemplo a esses colegas, esses amigos, porque muitas vezes eu entendo que as pessoas que estão no nosso ciclo social não lerão a Bíblia, por exemplo. Não lerão a Bíblia. Mas tem uma frase de um teólogo chamado Moody que eu gosto muito, que diz que de 100 homens, um lerá a Bíblia, e os 99 restantes lerão um homem que leu a Bíblia. Ou seja, eu tento ser, eu estou sendo a Bíblia que o mundo precisa ler. Né? Então, em meio a essa sociedade, eu levo a palavra de Deus, eu sigo o exemplo e relaciono, converso, crio laços de amizade, né? Mas sempre, nunca negociando os meus valores, aquilo que eu acredito. É desta forma que eu tenho feito, para assim, né, alcançar mais vidas e viver cada vez melhor com essas pessoas, né? Sim. Abner, eu já estou apaixonada por você, no bom sentido, hein? Estou apaixonada por você, que você vai ter que vir aqui na minha igreja um dia falar com os adolescentes. Amém, vai ser uma grande alegria, uma honra. Abner, é impressionante o que você disse, não negociar os meus valores, né? A gente vive nesse tempo de valores que são negociados aí, e a gente precisa aprender isso, né? Não negociar os nossos valores. É impressionante isso que você disse, porque a gente vive numa sociedade, onde as pessoas se excluem desse ou daquele grupo. E Jesus nunca fez isso, né, Abner? Jesus sempre sentou com pecadores, porque a ideia dele era o seguinte: eu vim para eles, né? Com certeza. Então, ele sentava com pecadores, nunca apontou nada para ninguém, sempre mostrou o caminho. Se Jesus apontou alguma coisa algum dia, ele apontou mostrando o caminho. E é exatamente isso que você está fazendo, né? Não negocio meus valores, não negocio meus princípios, eles são inegociáveis. Sim. E eu me sento com todos os meus amigos. Pode falar. Sim, o exemplo de Paulo é muito lindo, porque ele se encaixa perfeitamente nesse contexto, Ana, que a senhora comentou exatamente agora. Porque Paulo, ele se fez de sábio para ganhar o sábio. Exatamente. Ele se fez até de louco para ganhar o louco, mas ele não se fez de pecador para ganhar o pecador. Ou seja, eu sou uma pessoa alegre no grupo que precisa da alegria, para trazer, né, para levar a palavra. No grupo que tem a conversa mais sábia, eu vou ser sábio para levar Jesus para o sábio. Né? E essa é a nossa meta. Não ser pecador, cumprir com o pecado para ganhar o pecador, jamais. Mas achar os meios, os mecanismos, de acordo com a palavra de Deus, que é o nosso manual, para assim trazer as pessoas para a grande obra, né? A maravilha que é ter Jesus Cristo.